Fala galera, bem-vindos a mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê. Aproveito para convidar você a se inscrever no meu canal, acionar as notificações. Tem vídeo novo, você vai ser avisado, né? E outra coisa, dá uma força pro Dunguinha aí, divulga, porque realmente é uma forma diferente da gente conversar, falar de Deus, falar de valores, falar de sonhos, falar de coisas que são pertinentes a toda pessoa que está a fim de viver. Tá? O Quem Te Viu, Quem Te Vê nasceu no coração de um cara muito legal, muito amigo meu, o Caio Pavel. A gente trabalha junto na Finutom e ele percebeu que eu sempre brincava com essa frase nos meus shows. Olha para quem está do lado direito, do lado esquerdo, diga para ele, quem te viu, quem te vê. E realmente a gente percebeu que aí tinha essa grande inspiração. Afinal de contas, contar a sua história para alguém, isso é uma baita de uma evangelização, valeu? Então quem sabe um dia você esteja aqui comigo. Mas por enquanto, vai curtindo. Quero dar para você bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde você está. Se está aqui, se está no Japão, se está em qualquer lugar do mundo ou do nosso Brasil. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui. Hoje, aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, eu vou bater um papo com um cara que eu sou amigo dele já há bons anos mesmo. Ele é vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá, mas ao mesmo tempo ele tem uma profissão e algumas atividades muito pertinentes ao dia a dia do ser humano. Eu, por exemplo, já me tratei com ele com um problema no ombro, pescoço, coluna, já cuidou de algumas pessoas muito importantes da minha vida, como a minha nora, por exemplo, e ele também tem história para contar. Eu estou conversando aqui com Regis. Como é que é o sobrenome, Regis? Iazumura. Iazumura. Regis Iazumura. Bom, já vou perguntar. Você falou que o seu avô nasceu no navio vindo do Japão para o Brasil? É isso aí, Dunga. Prazer imenso estar aqui com você, Legal, meu irmão, cara. meu querido amigo. Nós que temos uma história já, né, Dunga? Verdade. De evangelização, de amizade, de dor na coluna. No cotovelo, no lembra? cotovelo, é verdade. Essa eu quero contar. Mas, muito legal. Dunga, a história da minha família é bem interessante. Olha só, uma junção de Japão com Portugal. E o resultado... Mistura boa, hein? Japão e Portugal. E o resultado foi uns mestiços de olho verde, um pessoal meio diferente lá. Verdade mesmo. Meu avô... Eu não tinha reparado, é verdade. Olho verde, verdade, cara. tem uns japoneses loiros lá. Mas, Dunga, a história da minha família, acredito que seja a história de muitos brasileiros, né? Em pós-guerra, enfim, essa migração que teve para o Brasil. E meu avô nasceu no navio, olha só que interessante. Águas internacionais. Águas internacionais, vindo para o Brasil, né? E essa é a família do meu pai, a família Iazumura. E a família da minha mãe é de Portugal, né? E acabaram que se encontraram aqui em Brasil, né? Em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Que recebeu muitos imigrantes, né? Sim, a nossa região do Vale do Paraíba, né, Zunga? Isso. É uma história bonita, né? O Brasil é muito hospitaleiro. Você viajou bastante, conhece bastante o mundo aí, sabe desse coração que o brasileiro tem. Mas, enfim, pegamos bastante da disciplina do japonês, né? Sou filho de militar, meu pai é da Força Aérea Brasileira, mas também um pouco do traço europeu aí, né? Bacana, ó, seu pai é militar, você de origem nipônica. Você tem aí a disciplina tanto na raça, sim, quanto na disciplina militar. Quer dizer, é uma coisa bacana. Isso na formação de um ser humano é uma vantagem muito grande. É importante. Apesar do meu pai ser japonês, militar, ele nunca foi muito rígido, sabe? É um paizão assim. Mas essa disciplina, né, realmente tem dentro da minha casa, né? Cumprir horário, seguir as regras, enfim, isso foi muito importante na nossa formação. Formação do caráter, sim, né? com certeza. E meu pai incentivou minha família muito no esporte também, né? Esse espírito de competitividade, coletividade. Eu venho do judô, do jiu-jitsu, né? Do karatê, tem uma história na arte marcial também aí. E junção de tudo isso aí. Que legal, papai. Dá certo. Eu acho que a primeira vez que a gente se viu foi num evento com o Padre Jonas, lá na Aeronáutica. Na Aeronáutica. Me recorda disso aí, professor. Vamos lá, isso faz 25 anos ou mais, né?
O Padre Jonas, na época, foi fazer uma Santa Missa lá no ginásio, que a gente tinha um movimento chamado Convívio da Juventude, com o Padre Cacá. Sim, E Padre Cacá. esse convívio... Foi muito tempo capelão militar. Foi capelão militar, aposentou como coronel da Força Aérea Brasileira, né? Esse movimento resgatou muitos jovens que estavam em situação assim lamentável, né? Drogas, violência nas ruas. E o convívio da juventude, como foi chamado, ele começou a trazer de novo esses jovens para a igreja. E o movimento cresceu muito. A gente teve até bloco de carnaval. Que legal. O bloco que bombou, parou a avenida de tantos jovens. E nessa ocasião, numa Santa Missa, né? O Padre Jonas, Monsenhor Jonas, esteve conosco e você foi para cantar, né? Que ano foi isso? Dunga, faz 25 anos, é muito tempo isso, faz muito tempo. 25 anos ou mais, né? Hoje eu estou com 43 anos e eu tocava no Ministério de Música com 15 anos, eu tocava mais ou menos de idade, né? E você chegou e o rapaz quer tocar com você, que eu não sei quem era. Na época não foi. Não foi. Aí estava eu sentado aí eu tava lá. no mato, porque eu não toco violão. Aí você fez assim para mim, ó. Sol maior. E eu começando no violão, né? Mas ali te acompanhei. Foi o primeiro contato que a gente teve, né? E depois me formei. A primeira faculdade que eu fiz foi de fisioterapia. Eu sou da 2ª turma da Unital, da Universidade de Taubaté. Né? Me especializei em coluna. Tratei de muita gente aí conhecida no meio católico. Graças a Deus o pessoal procura bastante a nossa clínica. E numa ocasião você teve uma lesão no ombro também, né, Dunga? Ele me tratou. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, que eu quero voltar lá na sua infância, por enquanto. Vamos lá. Mas ele tratou de uma coluna que eu fiquei em 97. Isso, eu tive uma primeira crise de coluna e depois ela se estendeu durante alguns anos. E também tive um problema de uma mordida de aranha. Essa é boa. Né? Essa história é fantástica, a gente vai contar depois. Mas vamos lá na infância. Vamos lá na infância. Nasceu em Guaratinguetá? Não. Não? Dunga, olha só que interessante. Somos em 4 filhos. Meu pai, minha mãe, a família é toda de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Meu pai foi numa missão pela aeronáutica em Brasília. E eu nasci em Brasília. Lá ele ficou por 2 anos, né? E eu sou o único da família que nasce em Calango, né? Brasiliense. Brasiliense. O pessoal fala candango. Candango foi o pessoal que construiu a cidade de Brasília. Né? Mas eu tive a grata alegria de nascer em Brasília, né? Estava predestinado também à vida pública, né? E de repente... Tá no DNA aí já. Morei no Paraguai também, né? Meu pai foi pela Força Aérea para o Paraguai. Tive a alegria também de morar no Paraguai e já viajamos bastante. E depois vieram parar em Guaratinguetá, onde seu pai encerrou a carreira ali. Isso, ele encerrou a carreira militar dele ali, né? E minha infância foi muito feliz dentro de uma base militar, Como né? é que é isso? Isso é legal. É muito interessante. Como é que é ser criança vivendo dentro de uma base militar? Como é que é? As bagunças eram as mesmas, são as mesmas em todo lugar. Mas naquela época, né, era muito mais saudável, né? E dentro de um ambiente militar, nós crescemos no esporte, né? Na brincadeira de taco na rua, no fincão. Você já me conheceu do fincão? A gente pegava aquela bolinha de gude, tinha o clube lá da aeronáutica, a gente nadava, brincava. Mas uma infância muito feliz, né? Onde os valores, que eu queria tocar nesse assunto, do meu pai e da minha mãe nortearam a vida de nós 4 filhos na época. O meu pai, Dunga, eu sempre vi ele, todo ano, ele recolhia brinquedos estragados, o pessoal levava brinquedo na minha casa, ele ia reformando, comprava pecinhas aqui em São Paulo, e chegava em outubro, Dia das Crianças, e a gente ia distribuir esses brinquedos seminovos ou novos. E as pessoas vendo aquele trabalho do meu pai, começaram a ajudar, levavam brinquedos novos para ele arrumar, enfim, eram 2.000 brinquedos por ano que a gente conseguia fazer. 2.000 crianças felizes. 2.000 crianças felizes, né? E a minha mãe, em contrapartida, dentro da aeronáutica, ela pegava o carrinho de feira, batia na casa dos vizinhos para recolher alimentos, para também serem doados para as famílias, né, carentes da nossa região. Quer dizer, você crescendo e vendo isso. É muito bacana esses valores que os pais da gente implantam sem dar aula para nós. Sim. É como se fosse aquela aula a céu aberto, né? A gente vendo... esses valores ficam, né? Fica, é o que a gente fala, o testemunho arrasta. Né? E a gente viu sempre meu pai e minha mãe nessa pegada ali de ajudar o próximo, né?
Minha mãe muito de grupo de oração, da renovação carismática também, né? Até a primeira vez que eu orei em línguas foi uma coisa maravilhosa. Eu estava no meu quarto estudando para o vestibular. A minha mãe lá na sala, rezando o terço com um grupo de amigas dela lá na aeronáutica. Eu senti algo tão especial dentro do meu quarto, estudando para o vestibular, que eu saí chorando de lá. Que isso, cara. Eu nunca tinha ouvido oração em línguas. E eu Ela fui estava rezando em outro lugar da casa, na sala, e você estudando no quarto. No quarto, acompanhando um pouco a oração. De repente eu senti aquele calor, que é o Espírito Santo, né? Aquela alegria. Eu comecei a chorar, não entendi o que estava acontecendo. Tinha em torno de 13 anos de idade, Dunga. Eu fui para a sala em direção a elas e comecei a orar no Espírito. Uau! Né? Foi aquele choro, foi aquela alegria de estar na presença de Deus, né? Até uma delas falou, calma, pode acalmar agora, pode parar de orar, fica calmo, porque eu não queria parar mais de orar. Você foi batizado no Espírito Santo, estudando Santo. no seu quarto, sua mãe orando na sala com as amigas. Isso aí tem que estar num livro, cara, um dia. Viu? Rezando o Santo Terço. Mas aquela energia, aquela alegria que eu senti, foi algo fantástico, sabe? E, humanamente eu não consigo explicar. E eu entrei na sala orando em línguas, né? Eu não conhecia oração em línguas. Você não foi, digamos assim, você não foi preparado para aquilo, você não foi catequizado naquilo. Ninguém falou para você o que era um dom extraordinário, o que era um dom ordinário. Você simplesmente foi tomado pela força da oração que estava ali dentro. Que estava acontecendo dentro da sala da minha casa, né? Dentro de uma base militar. Dentro de uma base militar. E a partir dali foi realmente o que eu me envolvi assim na vida cristã, né? Em poder ajudar o próximo, e a dificuldade de me formar. Meu pai foi sargento da aeronáutica, 4 filhos, né? Você imagina a dificuldade de formar 4 filhos. E ele conseguiu formar. Um trabalha em Pinda, Monhangaba, sua cidade. Minha cidade. Está lá no TRT, né? De Pinda, a outra é professora, enfim, todo mundo bem encaminhado, graças a Deus. Que legal, que infância bonita, rapaz. Infância digna de um livro, porque eu fico imaginando, nossos pais, eles fizeram assim, como dizia o meu pai, das tripas o coração para nos ver bem, né? E dentro desse universo, que é o universo militar, que eu sempre tive o sonho também de ser militar, mas não pude, né, por questões de destino mesmo, mas eu sempre admirei quem vive essa realidade. E sempre tive curiosidade de saber como é que é a vida lá dentro, né? Mas que bacana. Dentro dessa época, você chegou a sonhar, a desejar também ser militar como seu pai ou não? Olha, meu pai vai até puxar minha orelha agora. Ele teve o sonho de um dos 4 filhos seguir na carreira militar. E a gente gostava, eu gosto muito, os aviões, né? Eu tenho primos pilotos da Força Aérea Brasileira, primos oficiais da Força Aérea, mas em casa ninguém foi para a área do militarismo. Mas meu pai, ele se contenta com os sobrinhos, né? Os afilhados aí. Na minha família, uma parte é da área da saúde e a outra militar, né? Então, foi pro lado da saúde. Eu segui do lado da saúde, né? Mas tenho dentro de mim os valores, né? Que eu aprendi lá dentro da aeronáutica. O nome de um amiguinho, digamos assim, né? Sim. Porque você era pequeno, criança, que te conhece desde aquela época e que hoje você, de vez em quando, o encontra em Guaratinguetá. Alguém que fez parte, efetivamente, da sua infância. Nossa, eu tenho uns amigos da aeronáutica que são inesquecíveis. Inclusive, até a gente conseguiu montar recentemente um grupo de WhatsApp, né? Que a foto lá do nosso grupo é o clube da aeronáutica, chama Cazuza, né? Mas eu tenho os amigos, o Rodrigo Leite, o André, o Colé. O Rodrigo é suboficial já da aeronáutica hoje. Que legal. O Colé, o André é do Exército. O Fábio Adelfo, ele é marinheiro, né? Então, a maioria foi pro lado... Só você que foi pro lado da saúde. Eu fui a ovelha negra. Esses podem olhar para você e dizer assim, Regis, quem te viu, quem te vê, né, cara? Verdade. Quando é que surgiu essa vontade de ir pro lado da saúde, fazer fisioterapia? Aliás, fisioterapia que nos últimos anos cresceu no conceito, né? Sim. As pessoas passaram a procurar mais essa especialidade, porque... A gente percebeu que a postura do corpo, as dores, a gente passou a se preocupar mais com isso, né? É verdade, Dunga, porque nem
tudo se trata com remédio, ou muito pouco se trata com remédio em se tratando de ortopedia, né? Desvios de coluna, o anti-inflamatório não vai endireitar a coluna ali do paciente. Lesões diversas, né? Que são ossos que encostam em outros ossos, a osteoartrose. Então, os remédios eles fazem um efeito positivo, mas a fisioterapia ganhou grande destaque, que as pessoas estão cansadas de se entupir de anti-inflamatórios e analgésicos, né? E agora, então, na pandemia, nós vimos a importância do profissional fisioterapeuta dentro da unidade de terapia respiratória, com as manobras no tórax, a higienização brônquica, o controle dos parâmetros do ventilador, do famoso ventilador, muitas vezes é feito pelo fisioterapeuta. Então, uma área que eu me encantei mesmo. Tanto que, Dunga, depois eu fiz medicina, né? Eu fui para o Paraguai junto com o meu pai foi pela Força Aérea, fiz medicina lá, né? Não fiz a revalidação. Lá eu conheci a minha esposa, Danúbia. Né? Ela é paraguaia. Não, ela é de Montes Claros, Minas Mas Gerais. estava lá também. Estava fazendo faculdade de medicina lá na época, né? Eu a conheci lá. Eu tocava numa missa, na Igreja de los Extranjeros, né? Igreja dos Estrangeiros. Qual a cidade lá? Assunção. Em Assunção mesmo, na capital. E eu estava no 3º ano, ela estava no 1º ano, não nos conheciam, né? A irmã dela, que hoje é médica lá em Florianópolis, é da minha turma lá. Mas a Danúbia não tinha contato com ela. E eu tocava nessa igreja, ela ia lá, os brasileiros iam muito nessa Santa Missa lá. E um dia eu subindo a escada da faculdade, estava indo para o laboratório de histologia, com quem eu cruzo no meio do caminho? A Danúbia. A mulher da sua vida. A mulher da minha vida. E foi um primeiro olhar ali, e ali foi a bênção já de Deus, né? Deus abençoou e graças a Deus, estão muito felizes. Quando Deus... os planos de Deus são interessantes, né? Num país distante. Uma menina de Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros. Longe. E um de Guaratinguetá. Por força, né, o pai vai para servir na aeronáutica, o filho vai junto para poder estudar. Aí, de repente, conhece 2 brasileiros se conhecendo. Sim. Numa situação como essa. Hoje, marido e mulher, pai e mãe. Quer dizer, a gente já começa a perceber aí que a mão de Deus, ela vai dirigindo, sim, né? Ela vai dirigindo. Quando é que você teve o seu encontro pessoal com Deus? Porque eu te conheci dentro do ambiente espiritual, né? Você me recordou desse nosso encontro. Padre Jonas, você, um grupo. Quando é que você se despertou para a fé? Então, Dunga, foi logo após o acontecido do batismo que eu recebi na sala da minha casa. Que foi totalmente involuntário da sua parte. É uma coisa involuntária, né? A sensação daquele dia era meu corpo pegando fogo, todo arrepiado, né? E uma vontade de chorar, que legal. Que a gente não sabia o que estava acontecendo. Depois, conhecendo a palavra, 1 Coríntios capítulo 12, né? Os dons do Espírito Santo. E a partir dali foi muito natural, sabe, Dunga? As coisas... De repente eu fiz um retiro com 15 anos e no outro retiro, na outra edição, eu já estava tocando violão. Eu aprendi a tocar violão, estou aprendendo ainda, né? Que música é sempre, você sabe disso, é sempre um aprendizado. Vai tocar hoje aqui. Vai tocar. Vai chegar um momento aqui. Vamos lá. E eu já estava tocando violão no Ministério de Música, né? Muito cru ainda como violão, 6 meses de prática, e no grupo de intercessão, orando pelas pessoas, intercedendo, né? Esse retiro, como eu falei, resgatou muitos jovens de Guaratinguetá e região, mas foi o momento com Deus eu tive uma vez diante do Santíssimo Sacramento, né? Teve a morte de uma criança que eu conheci, o nome dele é Danilo, ele tinha um tumor no cérebro. Esse menino marcou minha vida, Dunga. Claro, na época eu não era formado, nem sonhava em ser da área da saúde. E essa criança faleceu, né? E eu fui chorar no Santíssimo. E ali eu pude sentir algo novo também. Não aquela experiência que eu tive no passado, na sala da minha casa, que eu não sabia me conter naquele momento, era uma novidade, mas uma fé um pouco mais madura, apesar de ainda ser jovem, diante do Santíssimo, entregando aquela mãe, né? Aquela mãe que estava desesperada,
com o filho falecido, né, com um tumor cerebral grande, lutaram. Ali eu pude sentir tudo aquilo novamente, mas uma fé já mais madura, né, sabendo que Deus estava comigo, Deus estava em tudo que se passou na minha vida, tudo que seria dali para frente, era na presença de Deus. Mesmo que a minha vontade humana não fosse a vontade de Deus, eu aprendi que naquele momento eu deveria ser verdadeiramente cristão. Você tinha quantos anos? Acho que ali em torno de 15, 16 anos. Ou seja, um adolescente, digamos assim, né? Hoje não tão adolescente, vamos chamar uma pessoa de 15 anos hoje de um jovem já, mas para essa época, 15 anos há um tempo atrás, era um adolescente, mas já com uma fé madura, né? Sim. Você foi chorar a dor da morte de uma criança na frente do Santíssimo. Isso não é comum. Né? Isso, normalmente, a gente tem esse tipo de lágrima, esse tipo de choro, chorando para alguém, chorando sozinho no quintal, mas o fato de você ter ido ao Santíssimo para curtir essa dor, chorar e ter um encontro pessoal com Deus, isso mostra uma predileção. Aí, né? Deus sempre teve alguma coisa para você. Né? Essa sua proximidade, esse batismo no Espírito Santo. Estudando na sua casa aos 13 anos, enquanto sua mãe rezava o terço na sala com as amigas, quer dizer, a gente começa a perceber aí que tem algo. Você percebe isso na sua vida, que o caminho que você fez até agora, você hoje é vice-prefeito de uma cidade grande, para os padrões do interior, fundo do Vale do Paraíba, você tem um rol de relacionamento, todo mundo que a gente conversa ali em Guaratinguetá e fala do Regis, todo mundo fala de você com um carinho muito grande. Como é que é essa leitura que você faz dessa presença de Deus na sua vida? Né? Levando em consideração tudo. O avô que nasce no navio, né? O pai que conhece a mãe que é de origem portuguesa, o pai de origem japonesa. Como é que você dá uma olhadinha para trás? Como é que você consegue perceber a mão de Deus aí? São os grandes mistérios, né, que Deus vai lapidando, Deus vai fazendo algo que você entende só lá na frente, mas esse conjunto, né, o conjunto de toda a obra, conjunto da obra, é algo magnífico, né? A gente vê como Deus nos ama, como Ele nos capacita na nossa incapacidade, na nossa intranquilidade, na nossa inquietação. A gente acaba vendo que os caminhos dele são perfeitos, né? É igual aquele joguinho que vai se encaixando e lá na frente você termina. E Deus, Ele veio fazendo essa obra na minha vida, na vida da minha família. Hoje meus irmãos são pregadores também, né? Encontro de casais, todos envolvidos na igreja. Semana passada eu tive a graça, Dunga, de consagrar meus filhos aos anjos da guarda, né? No mosteiro que nós temos lá em Guaratinguetá, né? Mosteiro dos Santos Anjos. Foram 7 finais de semana de preparação. E que momento emocionante, o Miguel e a Isadora sendo consagrados ao Santo Anjo da Guarda. Que lindo ver eles conversando. Quantos anos eles têm? A Isadora tem 6 aninhos e o Miguel tem 10. E já estou entendendo o que significa Já, isso. o Miguel toca violão, o Miguel lê a Bíblia. Uma coisa que eu achei, algo que é interessante na minha família, Dunga, você vai até dar risada. Sabe um dos passatempos, no bom sentido da palavra, do meu filho e das minhas sobrinhas? Eu sentar com eles na sala... Aqui, olha. Olha lá, o Miguel e a Isadora. Que legal, cara. Eu falar para eles, Dunga, Lucas 1,16, quem abre mais rápido a palavra de Deus? Que isso, manusear a Bíblia. Romanos 1,24. E eles são muito fera, muito ela com 6 anos e ele com 10. E as minhas sobrinhas também, né? São 14. Deus levou a filhinha da minha irmã, mas são 14 crianças, né? E todos enganjados dentro da igreja, né? Isso aí é fantástico. Isso aí são brincadeiras que hoje não existe, né? Não existe. A gente não ouve falar. Vamos brincar de achar passagem bíblica. Isso não é uma graça que aconteceu na sua vida e que já está se perpetuando na vida dos seus filhos. A gente chama isso de sucessão. Né? Esse é o verdadeiro sucesso. Né? Suceder alguém é o verdadeiro sucesso. Ser sucedido por alguém é o verdadeiro sucesso. Sim. Mas vamos lá. Como é que esse amor que você define pela sua esposa, porque a gente sabe que a família, o jovem e a mulher são as 3 coisas mais atacadas nos dias de hoje. E
E não adianta a gente, muitas vezes, ficar falando contra isso, contra aquilo, porque isso desperta a galera toda aí, ó. Olha que bacana. Aí o Gabriel ainda não tinha nascido, que é meu caçulinha que está com 1 ano e 2 meses, né? Mas a Yasmin, a Isadora, o Miguel pequenininho e a minha esposa ali, Que a legal. Danúbia. Fala para mim, o que é o amor entre vocês dois? O que é o amor dessa família? Porque o conceito família, né, o valor família, hoje está em xeque, né? As Sim. pessoas não têm medo de casar, têm medo de ter filhos, têm medo do compromisso. E você dá para perceber, tá faltando um aí, mas uma família linda. E você é um cara do bem, realizado. Fala para nós de família. Dunga, eu tenho 4 filhos. Meu irmão tem 5 filhos, né? Minha irmã tem 4. E o pessoal, ele, pro mundo aí fora, nós somos loucos, né? Como assim ter 4 filhos, ter 5 filhos, esse mundo tão difícil? E para nós é um amor tão incondicional por esses pequenos, né? Pela nossa história em Cristo, que isso até nos fortalece. Nós estamos indo contra a maré, contra o mundo, é isso que Deus realmente quer da gente. Tem uma passagem, Dunga, que eu abençoo meus filhos com o sinal da cruz, a hora de dormir, dou um beijo na testa e sou abençoado pelos meus filhos. Um dia, eu cheguei em casa cansado, né? Falei com todo mundo, esqueci de falar com o Miguel. Fui, já deitei. A minha esposa teve que me acordar. Ela falou, papai, acorda aí. Eu falei, por quê? O que está acontecendo? Não, o Miguel falou que você vai ter pesadelo, ele tem que fazer o sinal da cruz na sua testa. Né? Olha para você ver. Miguel é o mais novinho. Não, o Miguel é o que tem hoje 10 anos, né? Aqui. Ali ele devia estar com 4 aninhos ali. Uhum. E o Miguel fez o sinal da cruz na minha testa, né? E me abençoou. Falei, puxa vida, que amor que é esse, né? Esse amor que não tem mais aí fora. Hoje a família, os valores de família estão tão diferentes, né, Dunga? Hoje o ataque à família, pai, mãe, filhos, é tão assim, aberto, escancarado, né? Que a gente tenta... Não, o ataque vem de todo lado. Sim. Vem da novela, vem do filme, vem da música, vem do teatro. Quer dizer, parece que alguém nesse mundo quer acabar com essa instituição. Justamente a instituição que mantém viva a sociedade. Quer dizer, sem família, o que nós seríamos? Né? Para que ser prefeito de uma cidade, se não para cuidar dessas famílias, para cuidar do próximo, para cuidar desde o saneamento básico, a educação, a segurança, a saúde. Quer dizer, tudo gira em torno. A família produz tudo e tudo é produzido para a subsistência dela. Sim. Quer dizer, lutar contra isso, e justamente a gente tem percebido isso. Agora, amor de marido e mulher, porque esse é um conceito que hoje os homens falam assim, eu não tenho amante. Ah, não acredito. Ser fiel a uma mulher, né? Ser fiel a uma pessoa, ser exclusivo de alguém, isso é uma coisa tremendamente importante. O céu, ele fica em festa quando eu falo para minha esposa, eu te amo, né? E lá em cima, Deus, ele solta raios de felicidade, né? Até uma vez eu estava conversando com o Paulinho Sá, amigo nosso, Paulinho Sá, né? Falando desse amor, assim, do casal. Eu amo a minha esposa. Eu não consigo me ver jamais numa situação de trair a minha esposa. Isso, infelizmente, acontece em viagens de políticos. A gente ouve falar que vai para uma determinada cidade e lá tem as festinhas. E eu não me vejo nisso de maneira nenhuma, né? Então, apaixonado, eu amo a minha esposa, né? De maneira nenhuma passou pela minha cabeça sequer um dia trair Cristo, trair a minha esposa, trair meus filhos. Trair o sacramento. O sacramento, né? Então eu sou extremamente feliz no meu casamento, não me arrependo. Os jovens que querem se casar e se aconselham com a gente, eu incentivo, né? Claro, um casamento com maturidade, importante a gente ter esse casamento com maturidade. Tanto que nossas palestras nos ECCs, Encontro de Casais com Cristo, né? A gente recebe depois os testemunhos. A minha esposa até uma hora chorou muito na parte da palestra dela quando ela fala que você vai sentir falta de quando seu filho rabiscava a parede da sua casa. E é verdade. E você brigava com ele. Clamava tanto. Você brigava com o seu filho e vai chegar um dia que você vai sentir saudade. Mas o jeito que ela conta aquilo, sabe, é fantástico. E é verdade, né? Que os nossos filhos, eles tentam sempre nos dar o melhor, né, Dunga? A gente muitas vezes não entende, né? O mundo lá fora faz a cabecinha deles diferente, mas eles chegam tentando dar o melhor. Até gosto de contar uma história da maçã. Você já ouviu falar? Não.
Tinha uma mulher brava, Dunga, que ela acordou no domingo, 5 horas da madrugada, para fazer faxina na casa dela. E ela acordou com a macaca, sabe? Pegou rodo, pegou detergente e começou a limpar a casa hoje, dela. ninguém me segura. É hoje. E chegou meio-dia, na hora então do almoço, ela morrendo de fome já, foi limpar o banheiro, que era o último cômodo da casa. E a filhinha dela acordou. E a criança pega 2 maçãs na geladeira e vai andando em direção à mãe. E a mãe já com fome, desde as 5 da manhã trabalhando, salivando aquelas maçãs vermelhas, a criança chega perto da mãe, nhoque, nhoque. Dá uma baita mordidona nas 2 maçãs e começa a mastigar. E a mãe já começa a xingar a filha, né? Como você faz isso? Eu trabalhando, morrendo de fome, sou egoísta. E a criança começa a chorar. E a criança mastiga rápido e consegue engolir aqueles 2 pedaços da maçã. E de repente ela estende uma das mãos para a mãe e fala: mamãe, eu mordi as 2 maçãs porque eu queria te dar mais doce. Nossa, aí quebra. Até emociona a gente, né? E é mais ou menos isso, Dunga. Quando eu falo dos meus filhos, É verdade. Assim, me emociono, me alegro, porque eu vejo o meu espelho neles, né, Dunga? Uhum. Sou reflexo. E nós somos um espelho para os nossos filhos. Então, os pais que nos acompanham pela sua audiência, que é imensa, Dunga, não percam os seus valores, né? Não troque a sua vida de pai por um bar, né? Não troque por uma outra, por uma aventura. Mãe, não faça isso. Ame seus filhos A incondicionalmente. recompensa vai ser muito grande no futuro, né? Com certeza, com certeza. O abraço que o filho dá. O meu filho sai para a escola, eu deixo ele lá na escola e ele fala: pai, eu te amo. Né? Eu vejo o seu amor com seus filhos, acompanho o Felipe, que é um amigo. Felipe tem 33 anos, a gente não sabe se encontrar ou se despedir sem dizer eu te amo. Sim. Né? E é até legal, às vezes as pessoas que não sabem que ele é meu filho, né? Porque ele é alto, barbudo, faixa preta. E a gente bate, abraça, ele dá tapa nas minhas costas, eu dou tapa nas costas dele, falo, te amo. Só que eu tenho que completar, filho. Porque senão porque as pessoas não estão acostumadas a ela. Perder esses valores, né? Então, a importância, né, hoje, do seu papel, Dunga, é levar isso para as pessoas. A minha família te acompanha lá na TV, o Padre Marcelo Ross, a adoração ao Santíssimo. Ontem mesmo, na segunda-feira. Maravilhoso. Né? E é isso, Dunga. Acho que a gente vai levar isso, é buscar a vida eterna, né? Bom, seguinte, agora tem aqui a produção, ela prepara sempre aqui umas coisinhas para mim aqui, para perguntar para você, porque esse quem te viu, quem te vê, é muito bacana, porque eu fico imaginando um amigo teu, lá da infância, né, querendo encontrar com você da próxima vez, para assim, ô Regis, putz, quem te viu, quem te vê. Mas antes de eu chegar nessas perguntas, eu quero perguntar para você o seguinte: como é que você chegou, né, e o que significa para você, né, ser hoje um vice-prefeito de uma cidade? O que isso agregou em toda essa história linda? Quero recapitular aqui. Seu avô veio do Japão, está aqui você fazendo o juramento, sim, né? O seu avô veio do Japão, nasceu dentro de um navio. Seu pai, então, claro, né, de origem nipônica. Sua mãe, portuguesa, né, europeia, oriental, né, tem uma oriental e uma europeia. Você que viveu dentro do ambiente militar, você que fez faculdade de medicina no Paraguai, conheceu sua esposa lá. Olha que caminho bacana, né, cara? Hoje é uma pessoa que tem uma clínica muito bacana na cidade de Guaratinguetá, que, aliás, que eu indico, né? E de repente agora você é o vice-prefeito de uma cidade, né? E eu sei disso. A maior parte das pessoas que estão lá votaram no prefeito por sua causa. Isso é um fato também. Mas o que isso significa para você? O que isso agregou na tua vida? Olha, Dunga, como o Papa falou, e eu concordo com ele porque eu vivo isso, a maior maneira de você fazer caridade é através da política. O político hoje, né, em especial o poder executivo, ele tem esse poder nas mãos, né, de fazer a sua cidade ser abençoada ou amaldiçoada. E através dos trabalhos sociais que eu comecei a fazer, então, com o mutirão da coluna vertebral, eu comecei a levar o tratamento de coluna para quem não tinha condição nos bairros carentes de Guaratinguetá. E eu fui sendo empurrado para a vida pública, sabe? Já viu aquela pipoca? Tem aquele trio elétrico, vai todo mundo pulando junto? É mais ou menos, as pessoas vão te empurrando. E veio a surpresa, Dunga, fui candidato a vereador em 2012,
fui o vereador mais votado de Guaratinguetá e entre os 3 mais votados da história de Guaratinguetá. Uau! Chegamos a quase 3 mil votos, né, na minha primeira eleição. E a gente sabe que a eleição de vereador em qualquer cidade é uma das mais difíceis. É, mais difícil. Na minha tinha 277 candidatos concorrendo a 11 vagas, né? Então, e ali eu conheci o meu amigo Marcos Soliva, né, que também foi eleito vereador no mesmo período, e começamos um trabalho diferenciado, realmente de fiscalização, de cumprir as regras, de fazer o papel do legislativo. E pela primeira vez na história de Guará, 2 vereadores são eleitos prefeito e vice, né? E o mais difícil da vida pública, Dunga, é passar pela reeleição. Que daí você realmente vê se as pessoas aprovaram ou aprovam o seu governo, né? E aí veio a surpresa positiva, né? Fomos reeleitos com mais de 30 mil votos na cidade de Guaratinguetá, né? Uma distância muito grande do segundo colocado. E eu vi, então, as pessoas realmente, elas estão apoiando, né, o nosso trabalho. Mas hoje eu vejo a política como uma grande ferramenta de Deus na minha vida, né? Além de eu levar a palavra, que esse é o principal, eu vejo ali, através da política, a gente consegue destravar muitas situações relacionadas à saúde, né? Cirurgias, exames que estão parados, porque o ponto nevrálgico de qualquer administração é a saúde. Basta você ficar enfermo, doente, que você vai ver, né, o quão complicado é. Mas, nesses anos todos, eu também vi a mão de Deus em tudo que aconteceu na minha vida, na vida pública, né? Então, já no 3º mandato, não é fácil, né, conciliar tudo, minha vida de fisioterapeuta, pai, né, de pregador, que leva a palavra de Deus, de vice-prefeito, mas, enfim, Deus. Uma coisa, é um desafio constante que eu fico imaginando o seguinte: eu gosto muito de ajudar, acho que todo mundo gosta de ajudar pessoas, né, e fazer o bem, como disse o próprio Jesus, né? Existe maior alegria em dar do que em receber, né? Essa ocitocina, né, que essa palavra tá em alta, né, que é esse hormônio endorfina. Mas tem outra que eu aprendi esses dias, que você libera quando você faz o bem. Essa sensação maravilhosa que contagia você que fez o bem, que contagia a pessoa que foi o alvo do seu bem, que contagia quem assiste tudo isso. Quer dizer, isso traz à pessoa uma sensação onde a gente cai na palavra de Deus, onde Jesus vai dizer, em palavras bem simples, que existe maior alegria em dar do que em receber. Quer dizer, essa alegria que você tem experimentado, que força é essa que você vive na sua vida, na condição de vice-prefeito, pai de família, pregador, profissional da saúde, e de repente eu posso fazer o bem. O que é isso aí? Eu sei que você já meio que respondeu, mas eu insisto em nada, porque isso é muito bom. Fazer o bem é muito bom. Sim. Ô, Dunga, é fantástico. A palavra é essa, é uma sensação única, né? Quando você está usando um bem do povo, que é para o próprio povo, né? E você tem o poder que a gente fala da caneta, né? Então você vai ali e faz. Né? Então a sensação é muito boa, né? Imagina aquela criança esperando aquela cirurgia tanto tempo, esperando aquele recurso há tanto tempo, e de repente você ali com telefonemas, ofícios, quando a gente entra na vida pública, a gente passa a ter vários contatos, né? A nossa rede de contatos aumenta muito. E de repente você faz amizade, aquele amigo que você fez lá no passado, você consegue um contato e destrava toda aquela situação. É muito bom, é muito prazeroso, né? É o que me motiva a continuar. Porque hoje o político, todos são jogados em uma vala comum, né? Nenhum presta. E na verdade não é assim. Não é assim, né? Não é assim. Na verdade o que não presta é uma pequena parte, eu até seria ousado de dizer isso, porque tem muita gente boa ainda, né? Que quer encarar a vida pública. E quando lá na aeronáutica, voltando rapidinho, tinha o rancho onde os alunos almoçam, jantam. Tinha uma frase, Dunga, que marcou a minha vida. Ficava assim lá no rancho: os covardes nunca tentaram, os fracos ficaram pelo caminho, somente os fortes conseguiram. E eu, de bicicletinha, indo pro cursinho, Dunga, para fazer vestibular, eu passava todo dia, quando estava chovendo ali, eu passava de ônibus e lia aquela frase. Os covardes nunca tentaram. Os fracos ficaram pelo caminho. Ficaram pelo caminho. Somente os fortes conseguiram.
né? Então, na vida, você pode ser tudo que você quiser, né? Desde que você tenha, primeiro, seja o plano de Deus e se esforce muito, né? Que você tenha, regace as mangas aí e faça, né? Estude, corra atrás, que você vence. Então, a vida pública, ela veio tá fechando um ciclo na minha vida, que hoje eu tenho 43 anos já. Novo ainda? Tem muita lenha para queimar. E fecha um ciclo, assim, que eu vi, poxa, é a mão de Deus. Legal. É a conclusão que eu chego aqui hoje no programa. Bacana. Então, vamos agora. Eu tenho algumas palavras aqui que você não precisa ser imediato na resposta, não. Você pode dissertar legal. Uma pessoa para você, quando eu falo assim, uma pessoa, pode ser pai, pode ser o papa, pode ser o filho, pode ser um amigo, mas uma pessoa que marcou tua vida, que é importante, que você fala assim, pô, essa pessoa, uma pessoa. Se pudesse ser 2, seria mais fácil, mas minha mãe, né? Por quê? Poxa, Dom, é como eu falei, né? A dificuldade de cuidar de 4 filhos e ainda ver ela fazendo aquele trabalho que eu mencionei no início aqui da nossa entrevista, né? Realmente, minha mãe é amor ao próximo. Minha mãe é aquela que faz a macarronada de domingo, pega o frango, põe todo mundo sentado, depois lava a louça de todo mundo. Uhum. Essa é minha mãe. E gosta de ver todo mundo comendo, né? Você já almoçou com a gente. Você já comeu um peixe maravilhoso que ela fez. Você lembra? Yakisoba. Verdade. E eu conheci também, depois é assunto para outro momento, um oficial não sei se era oficial, que fazia bala de coco. Venuto. De grupo de oração, coordenou o grupo de oração da aeronáutica há muito tempo. Então, rapaz, eu não tinha noção de quantidade e de peso. Eu encomendei 4 quilos de bala de coco. Meu Deus, é muita bala. E a bala dele é fantástica. Nossa. Ele é vizinho de parede com a minha mãe, que coincidência. A minha esposa falou assim, bem, porque não você com tanta bala, você comprou, era só comprar 400 gramas, comprou 4 quilos. Ainda bem que ninguém é diabético lá, né? Não, eu distribuí bala durante um ano. Um lugar, aquele lugar que você fala, puxa, esse lugar é o lugar que eu gosto de ir, é o lugar que eu gosto de ficar, é o lugar que um dia eu quero estar. Um lugar. Vou ser bem simplista aqui, Dunga, porque eu já viajei bastante também, conheci vários lugares, mas um lugar que, esse é o meu lugar, é Ubatuba. Ubatuba? Cara, legal. Eu gosto tanto de Ubatuba. É mesmo? Tem um carinho muito especial. Final de semana eu vou com meus filhos, ali eu sinto paz. Também gosto de surfar um pouco, né? Gosto de fazer umas atividades assim. Por incrível que pareça, já conheço bastante lugares, graças a Deus, mas Ubatuba é o lugar que... Realmente. Rapaz, eu tenho que concordar com você, porque o Ubatuba com chuva, com sol, do jeito que foi, é maravilhoso. Aquelas praias maravilhosas. Parece que é uma cidade nostálgica, né? Sim. Uma coisa que mexe com a gente, né? Ubatuba eu sou fã de Ubatuba. Maravilha. Uma música, pode ser cristã, pode ser secular, uma música que quando você para, ou quando ela está tocando assim no rádio, você fala, para, e você quer ouvi-la até o final. Qual seria? Bom, eu gosto... Não estou puxando sardinha para o seu lado, não. Restauração. É uma música bem marcante, né? Que sempre que ela toca profundamente, né? E gosto de uma música, Valeu a Pena. Valeu a Pena. Ó, tem um violão ali, pega lá. Vamos ver se esse cara toca violão mesmo, gente. Vamos lá. Valeu a Pena é o Rapa. O Rapa. Aí, ó. Rapaz, aí é a primeira vez que um convidado tá pegando violão e tocando de fato, hein? Que honra! Aí, Caio, vamos botar esse violão para funcionar aqui. Vamos lá, beleza. Vai lá. Pega. Manda pau. Vamos lá, Dunga. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, se por alguns segundos eu observar e só observar a isque o anzol, o mar escuro, trará o medo, lado a lado com os corais mais coloridos. Aí é o refrão, vamos lá. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões
pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Se eu ousar cantar. Eita, coisa boa. Aí, pode deixar aí, violão do lado aí. Bacana essa demais, música, cara. Donga, Por que essa música? Você viu que essa música, ela toca sempre em formaturas e tudo, porque valeu a pena. Né? Ser um pescador verdade. de ilusões, aquilo... toda formatura que tem, você vê que é a música. Aí tá valendo a pena a tua vida. Sim, com certeza. Cara, eu tô aqui pensando aqui, volta a remontar de novo, você que pegou a conversa agora, depois você pega desde o começo, mas do teu avô que veio de navio, quer dizer, seu avô nasceu no navio vindo pra cá. Imagina a dificuldade que foi um parto dentro de um navio, sem recurso. E não era um cruzeiro aqui na costa do Brasil, não, ele estava vindo do Japão. Era um navio sujo, com pouca bisavó, alimentação, muita doença, né? Então, quer dizer, para chegar no seu pai, carreira militar, a medicina no Paraguai, a faculdade de fisioterapia no Brasil, conhecer sua esposa no Paraguai. Quer dizer, a vida pública agora, como vice-presidente, quer dizer, valeu a pena ser esse pescador de ilusões. Valeu. Que, na verdade, não são ilusões, são sonhos que estão se tornando concretos na sua vida. Mas vamos lá. Um sonho que você ainda tem ou que você já realizou, um sonho que você ainda está perseguindo. Olha, eu sou uma pessoa bem realizada já, graças a Deus, mas um sonho que eu tenho é ser deputado. Oh, que bacana. Eu vejo uma ação de Deus na minha vida nesse sentido, né? Quem sabe agora ajudar o Estado, né? Que bacana. É um sonho. É um sonho. Uma conquista. Uma conquista que você já teve e é quase que um sonho, né? Mas uma coisa que já aconteceu, já é fato. Dunga, a minha casa. A casa própria? Essa casa própria que mesmo? foi com muita luta, do jeitinho que a gente planejou durante a nossa vida, né? Que legal. Mas a minha casa, olha que legal. Eu gosto de casa, como eu fico na rua o dia inteiro, né? Quando eu volto para minha casa, né, eu me sinto bem. É a minha casa, né? É um presente de Deus. Que bacana. E é verdade mesmo, porque recentemente eu vendi a casa que eu tinha, estava morando em aluguel quase um ano, e agora, graças a Deus, consegui também adquirir a casa. Quer dizer, parece um valor que o provedor da casa, que o pai de família, o chefe da família, parece que é uma coisa assim que é um valor que a gente tem dentro da gente, né? Saber que a família está instalada. Bacana, gostei disso aí. Primeira vez que alguém responde isso aqui, tá? O momento mais difícil da sua vida, aquele momento que você fala, pô, você não vai aguentar, não vou dar conta, mas você deu conta. Esse foi duro. Foi a morte da minha sobrinha. Eu tenho a sobrinha, a Luana, no dia 21 de janeiro de 2012, a minha irmã voltando de Aparecida no banco de trás do carro, né? Meu irmão dirigindo, a minha cunhada na frente, e a minha irmã com a Luana no colo. Do nada, Dunga chegando em Guará, a minha sobrinha dá um grito, grita e morre, falece no braço da minha irmã. Subitamente. 1 ano e 4 meses. Uau! Foi algo assim, palavras para expressar a dor do caixão dela naquele momento, de realmente saber que ela não estaria mais com a gente a partir daquele momento. Foi duro. Até minha família costuma, a gente dá muito testemunho, né, de como foi a ação de Deus na vida da minha família. Nós católicos, eu briguei com Deus, Lunga, perguntando tanto porquês para Deus, para que tanta gente ruim, porque o Senhor levou a minha sobrinha, né? Mas logo em seguida, hoje a minha filha Yasmin, mais velha, poucos meses depois, me aparece com um tumor no ovário, e a gente tinha acabado de perder a minha sobrinha e agora a minha filha. Mas Deus foi tão grandioso, tão pai, tão presente, que na hora que a gente estava preparando tudo para a cirurgia dela, ela refez os exames de ressonância magnética do abdômen e aquele tumor não estava mais lá, ninguém sabia explicar, depois de tantos exames, tudo preparado. Milagre. Então, milagre. Milagre. Milagre, onde eu vi Deus naquela dor profunda, que a gente chegou ao ponto, Dunga, de pôr o ouvido perto do narizinho, da boquinha dos nossos filhos. Minha mãe vi fazendo isso,
para ver se eles estavam respirando. Olha o trauma. Você é avô, né, Dunga? Sim. Imagina, não dá para imaginar essa Não dor. dá. Não dá. Humanamente. Ainda mais de uma maneira súbita. Né? Realmente é um momento difícil, né? Essa, sem dúvida, foi o momento mais duro. Eu tenho certeza que perguntar para minha família foi de todos. Agora é o seguinte, a gente está no finalzinho do nosso bate-papo aqui, bacana. Eu já te conhecia e a cada pessoa que vem aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, eu me torno meio que fã da pessoa, sabe? Porque nada como você ouvir, né, a história de alguém. E nós não contamos nem a história do cotovelo. Ainda tem história. Deixa eu contar rapidinho para vocês essa aí, vocês vão gostar. Uma aranha me mordeu aqui no cotovelo e eu não percebi. De repente eu comecei a sentir meu braço inchado e tudo mais. Foi quando, depois de ter tomado tanto, sei lá, remédio, eu fui te procurar, porque deve ser alguma coisa na articulação. E cheguei lá, coloquei meu braço aqui na maca e você começou a verificar e percebeu que tinha lá as marcas dos dentes de uma aranha. Né? A aranha te mordeu e o veneno está aí. E você começou a purgar o meu cotovelo, né? É verdade. E saiu aquele líquido preto. Era uma... Nossa... E aquele momento que você estava purgando o meu cotovelo, Deus colocou no meu coração de fazer aquela mesma coisa com a minha alma. Eu estava ali em Guaratinguetá, você purgando o meu cotovelo, era só dar um pulinho em Aparecida para Deus purgar minha alma, né? Sim. E eu não vi a hora de você parar o procedimento para eu poder ir para o confessionário. Eu já fui para o confessionário em Aparecida e foi a melhor confissão da minha vida. Olha que coisa... Foi justamente antes do encontro PHN, aquilo fez toda a diferença, né? Essas coisas marcam, né? Marca, verdade. Isso aí marcou a nossa história de amigos, de irmãos, de caminhada, né? Bacana. Essa a gente tem que contar muitas vezes. Essa aí é testemunho. Cara, estamos chegando no final. Eu queria que você desse mais um nome de um amigo da infância, ou uma amiga da infância, ou da juventude, que se por acaso passasse por aqui, olharia assim, Regis, e escutasse toda essa história, pudesse dizer essa frase aqui. Quem te viu, quem te vê. Alguém que te viu lá no passado, e que se ficou muito tempo sem te ver, ou se ficasse muito tempo sem te ver, e te visse agora, né, poderia dizer exatamente essa frase. Eu acho que o Mike. Mike? Mike é um amigo meu que hoje está em Ourinhos. Faz 30 anos, talvez, que eu não o vejo. Você não o vê há 30 anos. Ele perdeu o pai recentemente por Covid, né? A última notícia que eu tive. Mas era aquele amigo vizinho de frente de casa, né? Que a gente pegava aquelas bolinhas de leite, você lembra, de plástico? Arrancava o tampão do dedão na rua. E aquilo quando batia nas costas sem cabeça ardia demais. Eu acho que é o Mike. Que legal. E eu pergunto isso porque é o seguinte, porque quando a gente se recorda de alguém que há muito tempo a gente não viu, ou não vê, há muito tempo a gente não vê, é porque também a gente tem um carinho, um amor certeza. Muito especial. Cara, estamos chegando no final, mas eu gostaria que você, olhando para essa câmera aqui, você que é formado em medicina, você que é formado em fisioterapia, você que é vice-prefeito, você que tem uma história fantástica. Né? Existem gente em casa agora, na frente do computador ou do celular, que de repente está um pouquinho desmotivado, né? Não deu certo alguma coisa, ou então está muito difícil para alcançar aquele sonho. O que você diria para essa pessoa? Mas eu gostaria que você dissesse olhando para ela ali. Bom, vamos lá. Que Deus, Ele tem um grande plano na sua vida. E aquela frase que eu mencionei, os covardes nunca tentaram, os fracos ficaram pelo caminho, somente os fortes conseguiram. Eu queria dizer para você que me acompanha, que você é essa pessoa forte. Você precisa buscar dentro aí essa força interior, né? Que com certeza você vai ser uma vencedora, você vai ser um vencedor. Maravilha. Bom, no Quem Te Viu, Quem Te Vê de hoje, eu conversei aqui com Regis Iazumura. Iazumura, rapaz. Regis Iazumura, fisioterapeuta dos melhores que eu já conheci, vice-prefeito da cidade de Guaratinguetá, pai de família, pregador da palavra de Deus, um cara do bem demais, gente. Eu espero que um dia você esteja aqui comigo, contando um pouco da sua história e nos fazendo acreditar que tudo é possível.
Ers, brigadão. Valeu, meu irmão. Parabéns. Você mandou bem no violão, hein? Primeira vez que um convidado pega o violão, hein? Aí, ó. Tô inaugurando. Valeu, gente. Olha, assina aí o canal, pô, participa. As notificações em dia aí. Aciona aí, porque tem vídeo novo, você vai ser avisado. Grande abraço e até a semana que vem. Mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê, meu irmão. Valeu!